Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estou na live, nesta maravilhosa noite que o Senhor preparou para meditação da Tua Palavra. Quero meditar um pouco no livro de Daniel, no capítulo 3, e no primeiro versículo, que nos diz a sua palavra assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Durã, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram todos ali para a consagração da estátua, e ao som dos instrumentos eles se prostrassem diante da estátua e do rei Nabucodonosor. Aleluia! Mas ali havia 3 judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 não se curvaram diante da estátua do rei, porque eles serviam a um Deus poderoso, e é o Deus dos exércitos, o Senhor Deus, o Deus de Israel. Eles serviam a Ele e não poderiam se dobrar diante daquela estátua, diante do rei Nabucodonosor. Então, aquele povo se ajuntaram todos, aleluia, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se vós, ó povo, nações, gente de toda língua, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita e dos foles, e de toda sorte de música, vos postrais e adorais a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Então todos se dobraram diante da estátua que o rei levantou. Mas somente Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se curvaram diante daquela estátua. Então, uns homens do rei viram que Sadraque, Mesaque e Abidnego não se curvaram e levaram para o rei que eles não tinham se dobrado diante da estátua. Então o rei Nabucodonosor, ele ficou furioso, porque eles não haviam se dobrado diante daquela estátua que ele levantou. Aleluia! A palavra diz no capítulo 8, no versículo 8: ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: o rei, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual os homens que ouviste o som dos instrumentos
da música. Eles não se curvaram diante da estátua e quebraram o decreto que o rei levantou. Aleluia. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Aleluia. Falou então Nabucodonosor, ele disse: é de propósito, ó Sadraque, ó Mesaque, ó Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adoraras a estátua de ouro que levantei. Aleluia. Agora, pois, se estás pronto, quando ouvires o som dos instrumentos, aleluia, vós prostardes diante da estátua que fiz. Bom é, mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro do fogo ardente. E quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Disse Nabucodonosor, porque ele não conhecia o poder de Deus. Porque o poder de Deus, ele é poderoso para livrar, mesmo que seja uma fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais. Aleluia. O nosso Deus, o meu Deus, ele é poderoso para fazer o impossível acontecer. O que parecia ser morte, Deus mostrou para aquele povo caldeu que é poderoso para livrar Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha. Então assim aconteceu. Aleluia. Glórias a Deus. E respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego, aleluia, ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de responder sobre este negócio, porque eles já conheciam o Deus que ele servia, um Deus que poderia livrar eles da mão de Nabucodonosor. Aleluia. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livra do forno ardente. Aleluia. E da tua mão, ó Rei. Aleluia. E se não, fica sabendo, ó Rei, que se não servires a teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Eles estavam desafiando, porque acreditavam que o Deus deles é poderoso para livrar eles da mão de Nabucodonosor. Aleluia. E se não livrasses, eles teriam certeza que eles estariam no braço do Senhor. Eles depositaram a confiança num Deus vivo, num Deus poderoso, num Deus que é capaz de tirar você até mesmo de uma situação que parece impossível,
o povo estava ali reunido diante da fornalha, pensando que seria o fim de Sadraque, Mesaque, Abidnego, mas eles não sabiam o poder que há em Deus, o poder que cura, o poder que liberta, o poder que sara, o poder que tira você de qualquer situação, seja ela qual for, talvez uma fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais, mas o meu Deus, o teu Deus, Ele é poderoso para fazer o impossível acontecer, mesmo na situação ali que parecia ser o fim. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles sabiam que o Deus que eles servia, o Deus de Israel, o Deus dos judeus, Ele é poderoso para fazer o impossível acontecer. Aleluia! Então Nabucodonosor encheu-se de fúria e mandou, aleluia, e mudou o seu aspecto, o seu semblante, contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que costumavam aquecer. Então o rei, cheio de ira, porque eles não se dobraram diante da estátua, do decreto que foi levantado. Eles eram escolhidos, eles trabalhavam para o rei, mas mesmo assim, o rei, aleluia, por causa do decreto, encheu de fúria e a mandou que aquecesse aquela fornalha 7 vezes mais. Abaixo, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem as mãos de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então ataram as mãos deles. Eles foram amarrados. Ordenou o homem, os homens mais fortes que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e os seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava de sobremaneiramente quente, e a chama de fogo matou aqueles homens que levaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. A fornalha estava tão aquecida que os homens que foram levar Sadraque, Mesaque e Abidnego para jogarem dentro da fornalha, eles foram mortos instantaneamente, foram queimados vivos. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles caíram dentro da fornalha e ali estavam ali dentro. Dentro da fornalha,
ardente. Eles estavam ali passeando dentro do fogo, aquecido 7 vezes mais que o normal, porque eles confiaram num Deus poderoso, num Deus que poderia livrar eles da fornalha, e se não livrasse, ele estaria nos braços de Deus, do Senhor. Confiaram no poder de Deus, e ali eles foram jogados dentro da fornalha. O fogo estava queimando, mas eles estavam passeando ali dentro. Aleluia! Dentro do fogo, o sobrenatural de Deus estava acontecendo, porque onde Deus está, nem o mal pode nos atingir. Se você confiar no Deus que eu sirvo, num Deus vivo, um Deus poderoso, que cura, que liberta, aleluia, Ele vai te ajudar também. Ele vai fazer algo na tua vida. Eu não sei o que você está passando, qual é a situação que você está enfrentando, qual é a fornalha que você está passando. Hoje o Senhor te fala, confia no Deus de Sadraque, no Deus de Mesaque e no Deus de Abednego. Confia, entrega nas mãos do Senhor a tua vida, a tua alma. Creia que Ele é poderoso para fazer o sobrenatural acontecer. E Ele faz acontecer, porque Ele é um Deus que cuida dos teus, não abandona aquele que é fiel. Aleluia! Glórias a Deus. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada, aleluia, nada neles aconteceu, aleluia. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao filho dos deuses, aleluia. Então ali estava, oh maravilha, os 3 ali dentro, passeando dentro da fornalha, passeando, oh aleluia. Estava ali também ao nosso Deus, passeando com eles dentro da fornalha, porque eles estavam certo que nada ia acontecer a eles. Confiaram, e ali eles foram jogados dentro do fogo. E o rei viu, o rei percebeu que eles estavam ali, os 3, mas havia um que era semelhante dos filhos dos deuses. Estava ali Jesus com eles, dentro da fornalha. E onde Jesus está, nem o fogo, aleluia, tem poder de destruição. Onde a ordem de Deus, de Jesus, é dada, até o fogo tem que obedecer. Aleluia. Então eles estavam ali, passeando dentro da fornalha, junto com Jesus, porque o próprio Jesus ordenou para que aquele fogo não fizesse dano a eles. E assim aconteceu. Eles passeavam ali no fogo, e eu creio que eles estavam sentindo a glória de Deus,
o poder de Deus na vida deles, o poder sobrenatural de Deus nas vidas deles. E é este poder que eu quero apresentar para ti nesta noite, o poder sobrenatural do Deus que eu sirvo, o Deus que é capaz de levantar até mesmo aquele que está na sepultura, aleluia. Quando Jesus disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora, aleluia. E quando Jesus dá uma ordem, até a morte tem que respeitar. E Lázaro saiu com vida daquela tumba, aleluia, porque onde Jesus decreta, o milagre acontece na nossa vida, aleluia. E assim aconteceu com aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram jogados, mas sabiam que o Deus que eles serviam era capaz de livrar ele das fornalhas e da mão do rei. Se não acontecesse de Deus não salvar, eles teriam a certeza que eles estariam no céu com o Pai, com Jesus, aleluia. Glórias a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servo do Deus Altíssimo, aleluia, sai e vinde então a mim. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo, aleluia. Oh, Rabaço e Andalaias, saíram do meio do fogo e nada lhes aconteceu. As tuas roupas, nem cheiro de fogo havia neles. Os teus cabelos estavam normal. Um milagre aconteceu, porque Jesus ordenou que o fogo não os queimasse. E nesta noite, Jesus ordena, aleluia, a você, oh Rabaço e Andalaias, enfermidade que está assolando esta vida, esta alma que está presa por causa desta enfermidade. Hoje Jesus ordena a esta enfermidade para que venha sair do seu corpo, e a glória de Deus vai se manifestar na tua vida, e esta enfermidade irá desaparecer, porque Jesus tem poder. Jesus é capaz de tirar de ti esta enfermidade através da tua autoridade. Ele diz para o fogo não queimar, diz para a morte abandonar a Lázaro, e assim aconteceu. Lázaro saiu com vida do túmulo. Sadraque, Mesaque, Abidnego saíram da fornalha com vida, nem cheiro de fogo em suas vestes havia. Então o rei viu e contastou o poder de Deus, o poder do Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abidnego, o que Deus fez, aleluia. Oh, maravilhas! E ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, e os presidentes, e os capitães, o rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nem um só cabelo
das suas cabeças se tinham queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Labassuriandalaias. Então falou Nabucodonosor, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus, o Deus de Mesaque, o Deus de Abidnego, aleluia, e o Deus de Sadraque, Rabasso e Andalaias. Então todos viram e contemplaram o que Deus fez, porque com Deus não se brinca. O rei mandou jogar eles no fogo, mas o Deus provou para Nabucodonosor que é poderoso para livrar os teus servos de qualquer situação. Então o rei fez um decreto, Rabasso e Andalaias. É feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, o Deus de Mesaque e o Deus de Abidnego sejam apedrejados, despedaçados, e as suas casas sejam feitas num monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego nas províncias da Babilônia. Labasso e Andalaias. É isto que acontece quando nós, eu, você, entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, confiando que Ele é poderoso para fazer acontecer o que era impossível para aquele povo que estava vendo o que estava acontecendo ali. A fornalha, ela foi aquecida 7 vezes mais. Estavam pensando que seria o fim de Sadraque, de Mesaque, de Abidnego. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles confiaram no poder de Deus. Que aquele poder, no Deus que ele servia, poderia livrar ele da mão do rei Nabucodonosor e livrar eles da fornalha. E assim eles foram atados, com as mãos atadas, caminhando para o seu destino, que seria a vitória, que seria o milagre, não morte, mas milagre, porque eles confiaram. E você nesta noite, se você confiar no poder de Deus, entregando os teus caminhos nas mãos do Senhor e crendo que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus foi enviado aqui na terra para nos salvar,
para nos livrar, mesmo que seja uma fornalha ardente. Se você confiar, entregar os teus caminhos ao Senhor, obedecendo a palavra, se desviar do mau caminho, Jesus é poderoso para fazer com que esta fornalha que você está passando venha a desaparecer. Assim como na vida deles, os três ali, eles serviam a Deus, crendo que Deus era poderoso para livrar eles, e assim aconteceu. Deus os livrou para provar para o rei Nabucodonosor que não é uma estátua que nós devemos adorar, não é os decretos do rei, mas sim a palavra de Deus, que é poderosa para cumprir em nossa vida o que é mais importante, a salvação da nossa alma. Se tão simplesmente você entregar os teus caminhos a Jesus, a tua vida a Jesus, fazer o que é reto aos olhos de Deus e confiar nas promessas de Deus, a maior das promessas que o nosso Deus nos prometeu é o reino de Deus. Então receba nesta noite a Jesus como Salvador da sua vida, da tua alma. A tua alma, ela clama de dia e de noite por salvação. Então é nesta noite que o Senhor Jesus te chama. Venhas como estás. Hoje é dia aceitável do Senhor Jesus fazer uma obra em tua vida, uma obra de cura, de libertação, seja ela qual for. Hoje Jesus está trabalhando no teu coração, na tua vida. Você crê nesta noite? Você crê nesta noite que Jesus é o único que pode te salvar, que pode te livrar, mesmo que seja uma fornalha? Então entregue teus caminhos ao Senhor, e o mais Ele vai fazer por ti. Não vai ser preciso você correr atrás da bênção, porque a bênção estará contigo, mesmo nas horas mais difíceis. Porque o próprio Jesus, Ele disse: no mundo nós teremos aflições, mas se nós estivermos com Deus, com Jesus, as aflições vêm, mas elas passam. Se você crê no meu Jesus, que salva, que cura e que liberta, que leva para o reino dos céus, o reino de Deus. Jesus foi preparar o caminho. Quando Ele se entregou lá na cruz do Calvário, aleluia, Ele veio aqui para nos salvar. Nós não éramos merecedores, mas Ele se fez carne, o Verbo se fez carne e veio para nos tirar do lamaçal do pecado e nos dar a oportunidade de recebê-lo como Salvador da nossa vida. E nesta noite eu ofereço a Jesus, o teu Salvador. Você crê? Receba a vitória em nome de Jesus. Venha para Jesus enquanto há tempo, enquanto há esperança. Todos os dias é nos dado uma oportunidade. Quando abrimos os nossos olhos pela manhã, mais uma oportunidade é nos dada. Quantos que talvez não tenham a oportunidade, já partiram desta vida sem Jesus, mas hoje Jesus está batendo na sua porta, na porta do teu coração. Venha como está, deixa Jesus entrar, fazer morada em seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus encher a sua alma de gozo, de alegria, aleluia. Assim como Sadraque,
Mesaque e Abidnego estavam certos que o Deus que eles serviam, o Deus poderoso, o meu Deus, o seu Deus, é poderoso para livrar de qualquer perigo, de qualquer fornalha, de qualquer situação, seja qual for. Aleluias. Em nome de Jesus. Creia que Jesus é poderoso para fazer o impossível acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Quero orar nesta noite, pedir a Deus que o Espírito Santo venha fazer morada em teu coração. Aquele que estiver enfermo, seja curado nesta noite. Quero levantar um clamor, em nome de Jesus, pelas nossas vidas, por todos os necessitados, em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estou mais uma vez, Senhor, nesta noite, crendo no impossível, crendo no poder de Deus. Perdoa as minhas falhas e os meus pecados, Senhor. Sei que sou falho, mas o meu Cristo, o meu Jesus, o meu Redentor, é poderoso para nos perdoar. Então entrego os meus caminhos nas tuas mãos, Senhor. Abençoa todos que vão ouvir esta live. Que o poder da oração venha curar nesta noite todas as enfermidades. Vai curando nesta noite, meu Deus. Que o sobrenatural de Deus, assim como lá na fornalha aconteceu, hoje Jesus ordena para esta enfermidade desaparecer do seu corpo, seja ela qual for, em nome de Jesus. Aleluia. Que toda enfermidade venha desaparecer, que você seja curado em nome de Jesus. Aleluia. Eu oro para ti nesta noite. Talvez está passando por momentos difíceis, momentos que só o seu coração sabe. Talvez por causa de alguma coisa, por causa do vício, do álcool, das drogas, seja qual vício que for, em nome de Jesus, a autoridade de Jesus, não a minha, seja estabelecido a este vício, que venha desaparecer. Hoje Jesus dá uma ordem, todo vício caia por terra nesta noite, em nome de Jesus. Ó Senhor, vai dando graça nesta noite, Senhor, onde estiver uma alma para ti, ó Deus. O Senhor venha curar, Senhor, uma alma que está triste, que está passando por alguma enfermidade. Ó Senhor, este coração triste, alegra, papai. Visita esta alma e leva a paz, leva a alegria na alma, para que ela venha reconhecer que Deus é na vida dela. Aleluia. Abençoa as nossas crianças, que são o futuro, Senhor. Dê a elas a paz, a esperança, o caminho certo, Senhor. Apresentando para elas a vossa palavra, a palavra de Deus. Visita os orfanatos, as crianças que não têm lar. O Senhor venha conceder a elas um lar de uma pessoa cristã, obediente a Deus. Oh, papai, cuida dessas crianças, abençoa de uma forma especial, Pai. Tudo isso eu te peço, Senhor. Nesta noite, abençoa a minha casa, a minha família, Senhor. Cuida de cada um, Senhor, de cada membro desta família, Senhor.
Tudo isso eu peço, Senhor. E creio, como o Senhor fez na fornalha, quando livrou Sadraque, Mesaque, Abidnego, eu creio que o Senhor está livrando a minha casa, porque a minha casa, ela serve ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor, e nós confiamos no Deus de Sadraque, no Deus de Mesaque e no Deus de Abidnego, Senhor. Cuida de nós, para que nenhum mal, nenhuma pedra venha atrapalhar os nossos passos diante de Deus. Nos dá força, nos fortalece, livrando do mal, livrando de enfermidades, Pai. Tudo isso eu te peço, e nos livra de acidentes, Senhor. Tudo isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa minha mãe, o meu irmão, todos que fazem parte da minha vida, os meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, todos, Senhor, de uma forma especial, dando graça, dando saúde e proteção e livrando-os de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Momentos com Deus nesta noite. Oh, aleluia, glória a Deus. Quero desejar a todos uma noite de paz, uma noite de vitória, que vocês venham ter um descanso abençoado, um sono reparador, uma semana abençoada na presença de Deus. E todos fiquem na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.